A Frente pela Soberania foi montada no Congresso Nacional na legislatura passada. Eu presidi essa frente, o senador de Minas Gerais, deputado de Minas Gerais, Patrus Ananias, foi o secretário-geral. Ela foi reconstituída nesse momento, mas eu não tinha mandato, então eu não poderia participar desse processo. E o Lula, meu velho amigo, tinha me dito já um dia: Requião, político sem mandato é uma coisa terrível, nem o vento bate nas costas. Mas comigo se deu uma situação inversa. Os senadores e os deputados que constituíram a frente mudaram o seu regimento e criaram a figura do presidente de honra, para que eu pudesse continuar participando da frente e conversando em reuniões como essa que estamos fazendo aqui em todo o país. Não é isso, Nelson? Portanto, haha, huhu. Mas vamos lá. Companheiros, uma árvore partida por um raio e rojada à beira de uma estrada é apenas um lenho abandonado, até que o homem se debruce sobre ela e, com a sua inteligência e o seu trabalho, a transforme num bem econômico. Uma tábua de lavar roupa, uma cadeira, uma mesa. Só o trabalho e a inteligência do homem produzem riquezas. E o momento que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo é o momento da desvalorização absoluta do trabalho em favor de Mamon. Mamon é uma figura bíblica. Mateus 4, 6, 24. Não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. É uma palavra hebraica que significa pura e simplesmente dinheiro. Não é outro Deus e não é o diabo. E esta luta do dinheiro em detrimento da valorização do trabalho é antiga. Ela vem lá de trás, ela vem da Bíblia. Mas o que nós estamos vendo e vivendo no Brasil hoje é resultado de um processo de desmoralização global do valor do trabalho. A aposentadoria que nós perdemos no Brasil teve início quando? Eu cansei de ler em textos na imprensa, escrita e falada, televisionada no Brasil, que é uma herança do fascismo do Mussolini, a consolidação das leis do trabalho. Não, não é. Isso começa lá no início do século XIX, quando Bismarck, chanceler da Prússia, tentava a reunificação da Alemanha. Bismarck toma conhecimento de algumas ideias de um filósofo alemão que chamava-se Johann Fichte, que dizia mais ou menos o seguinte: a nobreza dominava os estados no mundo inteiro e a nobreza se consolidava através da herança, do direito hereditário. Mas nos burgos, que são as vilas que passaram a existir fora das muralhas feudais, a burguesia, ou seja, os moradores dos burgos, com seu trabalho e a sua inteligência, progrediam e se organizavam. E em determinado momento disseram: nós construímos a riqueza e a nobreza se apropria dela através do direito hereditário. E a burguesia marginalizada, em quantidade, num momento muito superior à da nobreza, derruba a nobreza. E nesse processo se sacraliza a propriedade privada. Na Revolução Francesa e mesmo na redação da Constituição norte-americana.
Essas ideias do Fichte chegaram a Bismarck da seguinte forma: hoje, a burguesia sacralizando o capital, quando pela idade estiola a sua força de trabalho, sobrevive do lucro das suas propriedades e dos dividendos do seu capital. Mas ao lado dela cresce um número fantástico de trabalhadores que têm como único capital a sua força de trabalho. E no momento que essa força se estiola, eles não têm condição de sobrevivência. E da mesma forma como a burguesia derrotou a nobreza, chamava a atenção Fichte: os trabalhadores vão derrotar a burguesia. Bismarck, no entanto, que tentava a reunificação da Alemanha, diz: não, isso não pode acontecer no processo de unificação da Alemanha. E ele cria, então, a aposentadoria, com a participação dos trabalhadores, dos patrões e a gerência do Estado. Para evitar a derrota da burguesia, a Alemanha reunificada cria a Previdência Social, e essa Previdência foi copiada na legislação brasileira. Nada a ver com o fascismo italiano ou com direitos corporativos. Foi um instrumento de defesa da burguesia para a reunificação do Estado e evitar o seu debacle. Até a aposentadoria nós já perdemos com esse movimento liberal no Brasil. Quero mostrar o entorno verdadeiro desse processo, examinando o que tem acontecido no mundo nas últimas décadas. A Alemanha nazista é derrotada. A par disso, na União Soviética, o regime comunista se consolida e cria o poder absoluto dos trabalhadores. Os sovietes, que eram conselhos de soldados, de trabalhadores e de camponeses, passam a administrar o país. O medo da Revolução Comunista apavora a Europa. E, neste momento, os movimentos sociais começam a se mobilizar e a pressionar os Estados. Surge, nesse processo de pressão, o voto feminino, direito dos trabalhadores, direito das minorias. E isso tudo se constitui no que nós chamamos hoje de Estado Social. E esse Estado Social vai tomando volume e força até o momento em que, por razões que não poderíamos abordar nesse momento, o comunismo soviético alui, se desmonta. Primeiro, com a perestroika. Na verdade, primeiro com a glasnost, que é o degelo, e posteriormente com a perestroika, que é a reconstrução. O comunismo desaparece como força política e mobilização de vontade na Europa e no mundo, e o capital improdutivo, o capital financeiro, se reorganiza para uma revanche. Não se conformava mais, sem o medo da União Soviética e do comunismo, em manter direito dos trabalhadores, das minorias, das mulheres e tudo o que passou a constituir o chamado Estado Social. E ele se organiza para isso num tripé. Primeiro ponto de apoio: a precarização do Estado com a valorização absoluta do capital financeiro. Poderes totais para os bancos centrais. E os Estados, as organizações públicas, passam a se constituir apenas num órgão repressor para o protesto da população que, indignada, se levantava contra a perda sistemática dos seus direitos. Esse é o primeiro ponto de apoio da revanche do capitalismo no mundo recente. Segundo ponto de apoio: precarização do parlamento, com a financiarização de campanhas eleitorais, caríssimas todas elas. Parlamentares e executivos eleitos nesse processo
não têm responsabilidade, em sua grande maioria, com os seus discursos de campanha ou com o programa dos seus partidos. Eles são mandaletes, como dizia o velho Brizola, mandaletes do capital que financiou o seu programa eleitoral. E vão avançando nesse sentido na mudança de legislação. Nós conhecemos isso no Brasil à exaustão. Da Câmara de Vereadores, às Assembleias Legislativas, como essa aqui do Paraná, a Câmara Federal e ao Congresso Nacional. O domínio quase que absoluto do capital e dos seus interesses através do financiamento das campanhas. Terceiro ponto de apoio, a precarização do trabalho, a eliminação de direito dos trabalhadores, o fim da previdência social. E neste processo se completa uma mobilização da volta do domínio absoluto do capital financeiro. Eu diria a vocês que isto se instalou no Brasil como reflexo dessa mobilização que se inicia no leste europeu e na Europa. Se instalou no Brasil e se colocou politicamente através de um projeto que chamava-se Ponte para o Futuro. O que esta Ponte para o Futuro pretendia para o nosso país? O Brasil será o celeiro do mundo. O Brasil será o fornecedor de commodities. Commodities são minérios e vegetais, produtos agrícolas não industrializados. E, como celeiro do mundo, nós teremos o nosso lugar no concerto das nações. Propunham a desindustrialização absoluta do país. Isso não começou ontem, nem antes de ontem. Em 1980, Clair, o Brasil produzia industrialmente mais do que os tigres asiáticos. Quem eram os tigres asiáticos? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Hoje, nós não produzimos 10% industrialmente do que eles produzem. Nós começamos a perder o impulso desenvolvimentista no engajamento absoluto do Brasil na Guerra Fria, na defesa dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos e do capital internacional. No entanto, o avanço consistente na mecanização da agricultura e da mineração e a utilização de tecnologias avançadíssimas provoca necessariamente o desemprego, a diminuição da necessidade da mão de obra. Daí, os redatores da Ponte para o Futuro resolvem que, se eles conseguissem uma medida que se suportava num destempo com a medida tomada no Japão, no início da sua industrialização, eles segurariam o protesto das massas. O Japão e a China principalmente, no início do processo de industrialização, quando os capitais saem dos Estados Unidos para não arcarem com o peso dos trabalhadores através de suas conquistas sociais e de mercado, esses capitais vão para a China e, por incrível que pareça, eles estavam trazendo um relativo progresso para aquele momento. Porque a relação de trabalho dos chineses era medieval. Trabalhadores não tinham direito algum. Então, um emprego industrial provocado pela ida dos capitais americanos e da sua tecnologia para a China garantia o almoço do trabalhador e o jantar da sua família. Mas exatamente porque os direitos sociais não existiam naquele momento. No Brasil é diferente. Eles agridem duramente o trabalho, mas nós já vivemos a constituição da CLT, organização da CLT. Nós vivemos e usufruímos de todos os avanços conseguidos pelos trabalhadores no Ocidente que se incorporaram progressivamente na legislação brasileira. E, acima de tudo, nos últimos 14, 15 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, nós vimos a incorporação
de um número maior de pessoas no mercado de trabalho e no mercado de consumo. Isso me faz acreditar que o brasileiro não aceitará de forma alguma esse regime de economia liberal que nos é imposto. Mas me irrita, de certa forma, quando tudo se transforma num grito de fora Bolsonaro. Bolsonaro não governa o Brasil. Bolsonaro é um animador de picadeiro, enquanto Paulo Guedes, a serviço do capital financeiro e da geopolítica norte-americana, com apoio de um Congresso praticamente alienado na sua maior parte, vai introduzindo na nossa legislação a supressão dos direitos e da soberania do país. Eu não acredito que o Bolsonaro termine o seu mandato, mas é preciso que haja consciência e mobilização popular para que isso ocorra. Sem esta mobilização, nós não iremos a lugar algum. Mas quais são os caminhos? Eu lembro que nas reuniões da bancada do PMDB, quando eu me opunha à política do Guedes, depois do Joaquim Levy, que hoje são continuadas de uma forma mais rápida pelo Guedes, né? Que é o atual o ministro da Fazenda, o pessoal dizia, mas não tem solução. Não tem solução. O liberalismo econômico é a saída que nós temos visível para o país. O liberalismo econômico atrapalhou a Europa, não deixa a Merkel governar, evita que a Espanha organize com facilidade um governo popular. E o único país que escapa disso na Europa é Portugal, que montou uma frente de esquerda que a direita chamou de geringonça, porque era constituída basicamente por partidos que na militância da história de Portugal se opunham. Mas essa geringonça se transformou numa frente. E a frente se caracteriza por se opor a alguma coisa. Diferente de um partido político, que tem que propor para o município, para o Estado e para a nação. A frente se opõe. E a frente política de Portugal se opõe ao liberalismo econômico. E não aceita essa história de que o Estado só pode investir se tiver recurso, que não pode investir deficitariamente. Como se o crédito não fosse a alma do regime capitalista que querem nos impor. Pois muito bem, a geringonça deu certo, Portugal está pagando as suas dívidas e é um exemplo para nós. Mas nós temos um exemplo brasileiro também disso, que foi o velho MDB, o MDB do passado. Vocês lembram? MDB, você sabe o porquê. Não havia um programa específico de governo, mas havia um programa contra a ditadura militar. E o Brasil se une inteiro contra a ditadura militar a favor da democracia. E desta união resultou as eleições diretas por fantásticas pressões populares nas ruas. Mas vamos à possibilidade de saída da crise. A Alemanha, de 23 a 30, viveu uma crise muito pior do que a nossa. Mas ela sai dessa crise com investimentos pesados do Estado e uma política diametralmente oposta à política do Temer, à política do Guedes, à política do Meirelles. Como que ela sai disso? Faz, em 23, uma reforma da moeda, vinculando o valor da moeda, do marco, a uma cesta de cereais. Acaba com a inflação numa semana. Nós fizemos isso no governo do Itamar. Foi o tal plano real. Mas não prosseguimos depois, o plano desmontou. Mas em 30, a Alemanha toma uma série de medidas pela mão do economista que chamava-se Horace Greeley e Johann Fichte. Este cara, que era o economista liberal, o Fichte, se transforma no comando da condução da política econômica alemã num alemão, antes de ser um liberal. Ele estabelece que a Alemanha só comerciaria no mundo com países que comprassem da Alemanha e não pagaria mais em dólar. Pagaria
em bens produzidos na Alemanha, um escambo, trocavam uma coisa por outra. Assim, ele dribla a dívida alemã com a guerra anterior, consagrada no Tratado de Versalhes, que fazia com que ela perdesse cerca de 80% de tudo que produzia para os aliados que a venceram na guerra. E investimentos pesadíssimos são feitos na infraestrutura. Johann Fichte, da noite para o dia, reduz os juros de rolagem da dívida alemã a zero. Os ricos da Alemanha, os donos do grande capital, dizem: mas meu Deus, como é que nós vamos sobreviver nesta recessão? O nosso dinheiro, o nosso capital vai virar pó. Fichte diz: não, necessariamente não, porque a Alemanha está realizando um projeto de retomada da infraestrutura, de volta do desenvolvimento em parceria com grandes empresas alemãs. E se vocês investirem nestas empresas que estão recuperando a infraestrutura alemã, o Estado garante a vocês, através de uma letra que à época chamou-se MEFO, que estava ligada ao setor metal-mecânico fundamentalmente, de 4,5% ao ano. Em 6 meses, o brutal desemprego alemão tinha desaparecido. Por que eu estou expondo isso a vocês? Investimento do Estado, pesado com o comando de um governo forte. Os Estados Unidos, em 30, viveu a mesma crise. Todos vocês já viram, em filmes da Grande Depressão, banqueiros se jogando do 3º, 4º, 5º andar dos edifícios, no desespero de uma economia que quebrava. Mas, em determinado momento, um industrial norte-americano chamado Henry Ford se suporta em ideias de um economista conhecidíssimo à época e hoje também, que chamava-se Taylor. Taylor dizia o quê? A produtividade só se aumenta com a especialização do trabalho. De nada vale aumentar o horário dos trabalhadores, porque isso sobrecarrega, derruba a qualidade do serviço e não aumenta a produtividade. Ele pega essa ideia do Taylor de especializar trabalhadores e põe numa linha de montagem. Um grupo funda o bloco do motor do Fordinho, outro faz a lataria, outro monta a caixa de troca, outro monta o motor. E a linha de montagem tem efeitos simplesmente extraordinários na produtividade e na qualidade do produto da fábrica Ford. Os Estados Unidos inteiro se empolga com aquilo. Havia uma recessão brutal, mas os Estados Unidos daquela época, como o Brasil hoje, tem uma diversidade industrial muito grande. Então, o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt, resolve condecorar o Ford com a mais alta condecoração dada a um empresário da história americana. E pasmem os senhores, Henry Ford recusa a homenagem. Mas por quê? Pergunta o presidente. E ele responde: porque esta aceleração da produção vai inviabilizar definitivamente o crescimento dos Estados Unidos da América. Nós estamos produzindo mais. Todo mundo está entrando no taylorismo fordista. A produção aumenta e não tem consumo porque não tem quem compre. O presidente pasmo pergunta: mas então o que eu faço? E surgem os 2 conselhos do Roosevelt que dão início a um novo pacto, ao New Deal. O início da retomada do crescimento dos Estados Unidos. Ford aconselha o presidente: diminua a carga horária dos trabalhadores por lei, para que mais trabalhadores entrem no mercado de trabalho de produção, e aumente o salário, para que o país readquira a sua capacidade de consumo. Foi o início do New Deal nos Estados Unidos. Exatamente o contrário dessa loucura de aumentar a jornada de trabalho, de tirar direitos que nós estamos vivendo no Brasil. Aliás, minha gente, com o progresso da mecanização, da robotização e da ciência e tecnologia, mais dia ou mais tarde esse regime de trabalho tem que mudar. A maioria de vocês não deve saber disso, mas na Alemanha, agora, o setor informatizado, bancos e tudo mais,
reduziu a jornada de trabalho de 40, que já era, para 30 horas por semana, para pôr mais gente no mercado de trabalho e conseguir evitar uma crise de consumo em função do desemprego. E uma fábrica de automóveis no Japão está fazendo a mesma coisa nesse momento. O que eu estou dizendo a vocês é que tem saídas, mas, acima de tudo, que esta saída tem que ser viabilizada por uma frente e não por uma luta partidária, não por uma luta de egos e de legendas. No primeiro momento é o momento da democratização, mas há um segundo momento, e para isso os partidos têm que se preparar. Qualquer militante mais esclarecido deve ingressar num partido e participar da elaboração de uma proposta, porque depois do processo de democratização, as propostas têm que ser colocadas para o país e o voto popular decidir os caminhos. Quais caminhos? Eu lembro nesse momento uma anedota aristotélica, que é mais ou menos a seguinte. Alguns comandantes são chamados para examinar a possibilidade da tomada de uma colina, Lafayette. O primeiro deles dá uma olhada na colina, vê quantos homens tem e diz, é impossível, nós vamos morrer e não vamos conseguir avançar. É um ato extremo de covardia. O segundo olha a colina e diz, sim, tenho meios, tenho homens, tenho poder de fogo e se dispõe a avançar. Avança e toma a colina, mas o ousado resolve ir além da colina e perde 70% dos seus soldados e do seu equipamento. É um ato extremo de temeridade. O terceiro toma a colina, com os homens que tinha. É um ato eficiente, é o ato meio. E mantém a colina para que a retaguarda do seu exército avance. Ele garantiu o espaço para que o conjunto das suas tropas conseguisse um caminho para a vitória definitiva. O momento é o momento dos partidos se valorizarem na discussão interna e na construção de propostas. O momento é o momento de examinarmos os erros e os acertos das experiências pela esquerda no mundo inteiro e montarmos a proposta brasileira. Mas a frente política que se organiza é a frente de defesa da soberania e de uma palavra de ordem mais importante que o Rahu do Nelson, que é o plebiscito, o referendo revogatório de tudo que fez o governo do Temer e do Bolsonaro até hoje contra a soberania nacional e o direito dos nossos trabalhadores. É por aí o caminho, mas fundamentalmente, nós temos que entender que a frente política só é possível se os partidos, os líderes, abrirem mão das suas tentações hegemônicas, da corrida pelas aventuras pessoais na carreira política. Não importa, posteriormente, quem possa ser um candidato à presidência da República. A mim, pessoalmente, com um bom programa, tanto faz que seja o Haddad, que seja o Ciro Gomes, que seja o Lula. O importante é que o Brasil se livre do liberalismo econômico, mas que não se perca nas aventuras pessoais nesse processo. Outro aspecto interessante que eu gostaria de analisar com vocês. Eu vejo muita gente dizer que precisamos de uma frente do movimento social sem o PT. Isso é de uma burrice ciclópica. O PT é o único partido com base popular no Brasil. Cometeu erros tão brutais e abomináveis quanto o PMDB, o PP, o DEM e todos os outros partidos. Mas, de certa forma, tem uma identidade fantástica com a população. Se coloca no lugar dos trabalhadores. Esta burguesia amedrontada dos PMDBs, que não é o meu, parece que eu sou o último resistente do partido, nada tem a ver com o trabalho.
não sabe o que é faltar dinheiro no fim do mês, não sabe o que é andar no ônibus, não sabe o que é o sofrimento da procura de um médico de escola para um filho. Eles não são sequer semelhantes ao conjunto da população brasileira. Se identificam com povos de outros países, dos Estados Unidos, da Europa. Doentes procuram saúde em hospitais de outros lugares, rejeitam o SUS. Esta gente não pode constituir a frente. A frente tem que ser muito ampla, mas ela não pode incorporar figuras dos quadros liberais. Outro dia, me convidaram. Requião, tem um movimento em São Paulo, você podia aparecer lá. Chama-se Frente pela Democracia e Fórum do Direito. Eu disse, não. Por que você não vai? Porque convidaram o Fernando Henrique Cardoso, ele mandou um videotape, convidaram o Maia, convidaram essas figuras todas. Eles estão participando de uma Frente pelo Direito agora, num movimento claro para salvar o próprio rabo. Porque pode aparecer um promotor maluco e um juiz diferente desses que estão aí, e que faça com eles, segundo as regras da lei, o que fizeram com os políticos nacionalistas e progressistas do Brasil. Eles não estão fazendo uma frente pela democracia, eles estão fazendo uma frente para a manutenção do seu poder no país. A nossa frente tem que ser ampla, mas tem que ser contra o liberalismo econômico e tem que ser pelo referendo que nos indique a revogação de tudo que fizeram com a legislação do trabalho contra a soberania do Brasil e contra as empresas públicas. Na organização da Frente da Soberania em Brasília, eu abri, durante o meu mandato de senador, dizendo o seguinte: senhores empresários e dirigentes de fundos econômicos do mundo inteiro, vocês estão comprando concessões em empresas públicas de um governo que não foi autorizado para isso. Eles nunca falaram que iam vender a Petrobras, que iam acabar com as empresas públicas, que iam liquidar a aposentadoria dos trabalhadores, aumentar a carga horária e liquidar direitos. Se elegeram numa trapaça eleitoral. E, para mim, eles tinham aí 6% a 8% de votos. A boçalidade bolsonárica chegaria a isso no Brasil. O mais foi voto contra a política. Os políticos são corruptos, dizia a Globo e as redes de comunicação. A propaganda maciça da internet e do WhatsApp. E a população votou contra a política. E contra o PT também, que foi sacralizado nesse processo, mesmo que o PT, proporcionalmente, tenha tido muito menos pessoas envolvidas do que os outros partidos. Então, o Bolsonaro se elegeu numa fraude. E a empresa, o fundo, que comprar um bem público de um governo que não foi autorizado para isso, estará necessariamente comprando mercadoria roubada. É crime de receptação. Isso tem que ser anulado. Isso tem que ser anulado sem nenhuma remuneração compensatória. Quando o Getúlio Vargas nacionalizou a propriedade do subsolo do Brasil, os estados já tinham cedido dezenas, centenas de concessões às grandes petroleiras, as famosas 7 irmãs que operavam no mundo. O Getúlio nacionalizou tudo e anulou todas as concessões simplesmente com um tapa e a condição de um governo que tinha naquele momento o apoio popular. É este o caminho. Frente política, mas os partidos têm que continuar sua organização. E quem não quiser participar de uma frente política está dividindo a frente política da redenção nacional. Não pode ser, a meu ver, sem a participação do partido popularmente hegemônico no Brasil, que tem mais trabalhadores e mais identidade. Mas, seguramente, não pode ser também carimbada com Ciro, com A, com B ou com C, como projetos pessoais. O projeto, num primeiro momento, é o restabelecimento da democracia. Num segundo tempo, os partidos organizados se coloquem com as suas propostas. E o povo brasileiro vai escolher o seu caminho para a economia, para a organização social, para a situação do Brasil no concerto das nações.
Esta é a proposta da Frente da Soberania que eu trago para vocês aqui hoje. Como diria, não só o Newton, o Nelson, mas o Deltan Dallagnol. Ha, ha, hu, hu.